Então eu quero que você compartilhe esse link. Glória a Deus. Acabou, agora eu quero chamar o nosso pastor aqui, abençoado, Emerson Pison. E eu tenho certeza que você vai ser tremendamente tocado por essa palavra, amém? Seja abençoado. Aleluia. Pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Só em ti confiarei. Aleluia. Eu nada temerei. Em frente eu irei. Aleluia. Pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás. Aleluia. Do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiarei. É o nome. Eu nada temerei. Em frente eu irei. Aleluia. Pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás. Aleluia. Do céu pra nos buscar. Aleluia. Pra sempre reinarás. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Muito obrigado. Podem se assentar. Aleluia. Deus é muito bom. E Ele é bom em todo tempo. Aleluia. Muito boa noite para a equipe de trabalho que aqui está. E muito boa noite e a paz do Senhor aos nossos telespectadores, internautas que estão aqui nos assistindo esta noite. Hoje à noite nós falaremos a respeito do caráter de Deus. Antes de nós começarmos, eu quero que você clique aí no joinha, dando um like nesse vídeo. Pode mandar algum comentário também aí, interage com a gente, ok? E compartilha. Vamos alcançar outras pessoas. Nós temos uma palavra que vai de encontro ao seu coração e vai de encontro ao coração de cada pessoa que está necessitada. Nós estamos vivendo em um tempo muito louco. O mundo está muito louco. Nós temos visto crise por todos os lados. Temos visto insegurança jurídica por todos os lados. Temos visto morte e destruição por todos os lados. E eu creio que essa palavra vai adentrar o seu lar, a sua casa e a sua vida esta noite. Esta palavra vai alcançar o seu coração esta noite e vai alcançar também o coração daquelas pessoas para quem você vai compartilhar este vídeo, esta live, esta noite, ok? Aperta os seus cintos. Eu quero falar a respeito do caráter de Deus esta noite. E eu quero enfatizar algo aqui e que seja estabelecido definitivamente, que Deus é bom. Não sou eu apenas que estou falando isso. Eu estou reproduzindo aquilo que a santa e poderosa palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, e são incontáveis as vezes que ela diz que Deus é bom. A Bíblia diz que Ele é bom, que o seu amor dura para sempre e que a sua misericórdia e a sua fidelidade não tem fim. Num tempo como este, meus amados irmãos, onde nós temos visto o caos atingindo a vida das pessoas, a doença, a enfermidade, a morte, a destruição e a falta.
Nós precisamos estar alicerçados na santa e poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, fala a respeito da bondade de Deus. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia, nenhum livro da Bíblia, que em algum momento esse texto deixou de expressar a bondade de Deus. A bondade de Deus está estampada de Gênesis a Apocalipse. Percorre por toda a palavra de Deus e enfatiza que o nosso Deus é bom. Ele é bom em todo tempo. Então a palavra de Deus é quem diz isso. E eu estou reproduzindo isso aqui esta noite. E eu estou plenamente convicto de que Deus realmente é bom. Aleluia. A palavra de Deus diz em João capítulo 10, versículo 10, e eu vou pedir para que seja colocado aqui, na versão RA, eu vou acompanhar aqui pela tela hoje, para a gente ficar um pouco mais dinâmico. João capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus Cristo, quando veio à terra, a Bíblia diz que ele é a exata expressão de Deus e da vontade de Deus. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele veio revelar o caráter de Deus. E Jesus foi quem disse essas palavras, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ok? Atos capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. Diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se nós lermos os ensinos a respeito da vida de Jesus nos 4 evangelhos, nós vamos ver que esses oprimidos do diabo, ao qual Atos está se referindo, nós vamos ver que essas eram pessoas acometidas de espíritos malignos e acometidas de todos os tipos de doenças e enfermidades. Então, Deus ungiu a Jesus de Nazaré para destruir as obras do diabo. Isso está querendo clarificar que o diabo é o autor das doenças e das enfermidades. Em dias em que estamos vivendo, é ainda se levantada questões de quem estaria por trás da morte e destruição. Infelizmente nós temos pessoas, temos mentes de homens e mulheres que acreditam Deus estar por trás das doenças e das enfermidades. Pessoas acreditam que Deus está por trás do câncer. Pessoas acreditam que Deus está por trás do coronavírus. Pessoas acreditam que Deus está por trás da destruição, da fome e da miséria. Mas a palavra de Deus enfaticamente diz que essas são as obras do diabo. Essas não são as obras de Deus. Diga aí na sua casa: Deus é inocente. Deus é inocente. Ele não é o culpado. Ele não é o responsável pela morte e pela destruição. No Salmos capítulo 5, já pode ir colocando aqui, diz que Deus é bom. Jesus disse que é o ladrão quem vem para roubar, para matar e para destruir. E que Jesus, cumprindo a vontade de Deus, veio para dar vida e vida em abundância. O escritor de Atos, que era o médico Lucas, ele disse que Deus ungiu a Jesus de Nazaré
o qual andou curando, não colocando doença nas pessoas. Ele andou por toda parte curando, e a Bíblia diz que ele é a exata expressão da vontade de Deus. Então, quando ele estava ali curando os oprimidos e doentes que foram acometidos pelo diabo, ele estava cumprindo a vontade do Pai Celestial, que é um Deus de amor, que é um Deus de vida, que é o Deus de cura, que é o Deus de saúde. Deus é o Deus que cura, é o Jeová Rafa. Ele é o Deus de saúde. Se você percorrer por toda a palavra de Deus, o Salmo 103 vai dizer que Deus é aquele que sara todas as enfermidades, que perdoa todos os pecados. Você vai olhar a aliança que Deus fez com o povo de Israel, que era a aliança de cura. E você vai ver a aliança que Deus fez com a igreja do Novo Testamento, que é a aliança de saúde, onde todas as enfermidades foram colocadas em seu Filho Jesus Cristo. Em Salmos capítulo 100, versículo 5. Salmos 105. Aleluia, está chegando? Diz assim: porque o Senhor é bom. Se a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que Deus é bom, é melhor você agarrar esta palavra. É melhor você segurar esta palavra, porque Deus é fiel, Deus é verdadeiro. E a Bíblia diz: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meus amados irmãos, telespectadores, internautas que me ouvem esta noite, Deus é bom e Ele é bom em todo tempo. O fato de algumas pessoas, infelizmente, padecerem com doenças, enfermidades e até mesmo morte, não invalida a palavra de Deus. Não invalida a palavra de Deus. A palavra de Deus continua sendo fiel e verdadeira. E nós precisamos nos firmar e nos alicerçar na palavra de Deus. Quando nós falamos a respeito da palavra de Deus, quando nós vamos dar um testemunho de salvação, de cura, de libertação. Se você vai falar sobre salvação, você não vai dar um exemplo de alguém que não foi salvo, de alguém que morreu e foi para o inferno. Eu não vou vir aqui pregar para você a respeito de salvação e falar a respeito do ladrão da cruz que não quis se arrepender. Eu vou falar do outro que se arrependeu. Não vou falar de Judas que correu e se enforcou, traiu Jesus e com remorso foi se enforcar. Entende? Nós vamos usar textos que falam de alguém que ficou sendo salvo. Nós nos apoiamos na palavra que dá testemunho de alguém que foi curado, de alguém que usufruiu da bondade e dos benefícios que a palavra de Deus nos proporciona. É assim que funciona, é assim que é. E nós estamos aqui esta noite para testemunhar para você de um Deus bom, de um Deus poderoso, de um Deus que cura, ainda que algumas pessoas não receberam a salvação, ainda que algumas pessoas infelizmente não foram curadas. Isso não invalida a palavra de Deus, não invalida a aliança de Deus, não invalida as promessas do Deus que é fiel e que vela pela sua palavra para a cumprir. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos ver de onde veio a morte e a destruição. Nós já lemos alguns textos. Jesus disse que o ladrão é que vem para roubar, matar e destruir. E que Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Agora nós vamos ler aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Pelo pecado, a morte. Você ouviu, telespectador, telespectadora, internauta que me ouve? A morte veio por meio do pecado. O pecado trouxe a morte. A Bíblia declara em Romanos capítulo 6, no versículo 23,
que o salário do pecado é a morte. O pecado é que fez com que a morte entrasse no mundo. Então, a morte definitivamente não é um presente de Deus. Ela não é um presente de Deus. O pecado entrou no mundo e juntamente com o pecado, a morte. Vamos continuar o texto aqui, porque... Volta lá para mim no outro, por favor. Para mim concluir. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lá no dia do jardim, quando o homem chamado Adão se entregou à desobediência, cometendo alta traição contra Deus, a partir daquele dia, o pecado fez com que a morte entrasse no mundo. Desde aquele dia, única e exclusivamente, o pecado passou a ser o responsável por toda morte, toda calamidade, toda destruição e toda doença que há no mundo. É isso o que a palavra de Deus nos diz, é isso o que a palavra de Deus nos ensina, e se nós estudarmos a palavra de Deus de forma contextualizada, ela jamais deixará margem para que nós possamos acusar Deus de cometer o mal. Deus é inocente. Diga aí na sua casa, Deus é inocente. Deus é inocente. Não devemos atribuir a Deus as maldades que o diabo está cometendo no mundo. Não devemos atribuir a Deus toda a destruição, toda a maldade que tenha cometido o ser humano. O homem entrou no pecado, mas a graça de Deus está disponível para que quando o homem se arrepende, se volta ao Senhor, então a graça superabundante de Deus vem até o homem, até o ser humano e o alcança, livrando de toda morte e de toda destruição, se ele assim crê. O Ricardo citou uma frase, pastor Ricardo citou uma frase de Henry Ford, que diz: se você acha que pode, você está certo. Se você acha que não pode, você também está certo. Então, meu irmão, a palavra de Deus diz que seja feito conforme a vossa fé. Eu estou aqui esta noite pregando para você, aí no seu lar, na sua casa, trazendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única que pode te libertar. Ela é a única que pode livrar você desta situação de desespero, de desgraça, de morte e destruição que tem te assolado. Jesus nos ensinou nos evangelhos: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Assim como Henry Ford disse: se você acredita que pode, você pode. Se acredita que não pode, você não pode, você está certo dos dois jeitos. Por quê? Seja feito conforme a sua fé. Se você acredita que Deus quer que você viva, então seja feito conforme a sua fé. Agora, se você não quer acreditar na palavra de Deus, que Deus é bom, que Deus é amor, que Ele é cura, e você quer acreditar na morte, você também está certo. Foi Jesus que ensinou isso. Seja feito conforme a sua fé. Mas a palavra de Deus está aqui para ser ensinada a você. A verdade da palavra de Deus está ensinada para você. Mas seja feito conforme a sua fé. Você crê que você vai morrer? Então você vai morrer. Jesus falou isso. Você crê que vai viver? Então você vai viver. Você crê que você vai continuar miserável? Então você vai continuar miserável. Você crê que você vai prosperar e que Deus tem uma vida de abundância para você? Então você vai prosperar. Seja feito conforme a sua fé. A palavra de Deus está aqui aberta diante dos nossos olhos, e os ensinamentos das Sagradas Escrituras nos estão disponíveis. Cabe a nós abraçar. Cabe a nós aceitar.
Aceita. Eu lembro de uma pregação do apóstolo Sérgio Pessoa, muito boa, muito forte, que ele diz: aceita, aceita, aceita. Deus já fez tudo por você. Ele já enviou o seu filho para morrer no seu lugar. Se você está nessa situação, meu irmão e minha irmã, eu sei que a situação tem vindo, tem afligido os nossos corações, as nossas famílias, mas hoje é noite de você se levantar. Hoje é noite de você saber que há uma esperança para você, e há uma palavra saindo aqui deste altar, que quando ela adentrar no seu lar, será como uma flecha, será como uma espada afogueada pelo fogo do Espírito, que entrará no seu lar, na sua casa, levando vida, saúde e abundância para você. Agarre-se sobre essa palavra, não perca as esperanças, meu amado irmão e meu amada irmã, minha amada irmã. Não acredite nas vozes da incredulidade, nas vozes do inferno, na voz do diabo que diz que você vai morrer, porque você vai viver. Apegue-se a esta palavra esta noite. Apegue-se a esta palavra esta noite. Deus não está por trás do coronavírus. Não é Ele o causador deste mal. Ele não está por trás das doenças. Não, Ele não está. Ele não está por trás do mal. Ele não está por trás daquilo que está te destruindo, meu amado irmão e minha amada irmã. Sabe, algumas pessoas acreditam assim. O diabo também acredita desse jeito, porque ele quer enganar as pessoas. Ele sabe que ele é o causador do mal, mas ele quer que você acredite nas mentiras dele. Se Deus estivesse por trás de todo o mal que acontece, sempre Deus está por trás. Porque afinal de contas Ele é o Deus soberano, então Ele sempre está por trás. Você está querendo dizer para mim então que Deus está por detrás dos estupros, dos assassinatos? Você está querendo me convencer de que Deus é o Deus do mal, é Ele que está causando a destruição e a miséria? Não, Deus não está por trás deste mal, dessas assolações, dessas desgraças e dessas misérias. Deus é um Deus bom, Ele é o Jeová Rafá, aquele que cura, Ele é o Jeová Jireh, aquele que prospera, e Ele está esperando você abrir o seu coração para estas verdades, para Ele entrar na sua vida e causar uma mudança e uma transformação que te elevará para um nível de vida poderoso e feliz, meu amado irmão e minha amada irmã. Aleluia, aleluia. Deus é inocente. Repita aí na sua casa: Deus é inocente. Não, Ele não é o culpado, Ele é inocente. Eu não preciso defender Deus aqui. Eu só estou querendo enfatizar algo para você através do ensino. Deus é inocente, Ele não é o culpado por essas doenças e enfermidades. Aleluia, bendito seja Deus por isso. Mas as pessoas tentam levantar alguma questão, tentam se apegar a algum texto isolado da palavra de Deus para tentar provar que Deus mata, que Ele destrói, que Ele causa o mal. Algumas pessoas perguntam: mas Deus foi lá e mandou aquelas pragas no Egito para destruir aquelas pessoas? Eu sei que eu preciso, numa pregação como essa, eu preciso falar a respeito desse texto, porque eu sei que você vai questionar, e eu quero realmente trazer base para a tua vida aqui esta noite. O povo de Deus foi levado cativo, e ficou cativo no Egito por 430 anos. Diga aí, 430. Não foi 10 anos, não foram 15 anos, não foram 20 anos, nem 30 e nem 70. Mas a palavra de Deus diz: o povo ficou cativo por 430 anos, e a palavra de Deus diz que Faraó e o Egito seriam julgados por tamanha maldade e por tamanha destruição que causaram ao povo de Deus. 430 anos sendo esmagados debaixo de varas de ferro. O povo que era a menina dos olhos de Deus. O povo que era o povo da aliança de Deus ficou subjugado pelo poder dos faraós, não por 1 ano, não por 7 anos, não por 15 anos, nem 30 e nem 70.
foi esmagado debaixo da vara de ferro de Faraó, sofrendo como escravos, sendo pisoteados e humilhados pelos faraós. E olha como foi grande a longanimidade de Deus. 430 anos para que se arrependessem. 430 anos para que deixassem com que o povo de Deus fosse livre. Mas endureceram o coração e pisaram o povo de Deus, até que o juízo divino foi manifestado. Deus, como justo juiz, tirou as suas mãos do cenário, permitindo que aquele povo, debaixo de um juízo, onde já uma misericórdia se havia estendido por 430 anos, então ele entregou o povo àquele juízo. Você consegue me entender e me ouvir aqui esta noite? E ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o amor. Textos isolados não provam as inverdades ou as conclusões infundadas que os pregadores da incredulidade querem nos fazer acreditar. Textos isolados não podem formar doutrinas. Ah, mas você não leu lá ainda que diz que ele foi aquele que fez a ferida? Ah, agora você vai me contestar que isso não está na Bíblia. Ele fez a ferida e sarará. A Bíblia o chama ali de o bálsamo de Gileade. Ele não é aquele que põe doenças e enfermidades. Aonde naquele texto está escrito que ele colocou uma doença em Israel? Se você é conhecedor da palavra de Deus, e se você estuda a palavra de Deus de forma contextualizada, você vai ver que Deus, dentro da sua aliança, uma aliança estabelecida em amor com o seu povo, disse ao seu povo que se eles não se arrependessem e não violassem a aliança, ele os entregaria aos seus inimigos. E mais uma vez, o povo de Deus foi levado cativo pelos inimigos. Este foi o castigo de Deus, tirou as suas mãos, os inimigos vieram e levaram o povo de Deus cativo. O povo mais uma vez clamou ao Senhor, e o Deus que feriu, como ele feriu? Não colocando doenças e enfermidades, feriu, liberando o seu povo para ser levado cativo. O mesmo Deus que feriu, quando o povo clamou por misericórdia, o Senhor estendeu as suas mãos e derramou o bálsamo em Gileade, derramou o bálsamo em seu povo e os curou, livrando-os das mãos dos seus inimigos. Textos infundados não podem provar que Deus é mau, porque Ele é bom. E a Bíblia de Gênesis a Apocalipse diz que Deus é bom. Ah, mas você não leu em Samuel que diz que é Deus mata, que Deus dá vida e... você deve ter lido Ana falando isso, quando ela estava diante do homem de Deus e ela levantou-se em oração, dizendo isso. Ana disse isso. Você não pode pegar um texto histórico se você não basear ele no contexto geral da palavra de Deus. Ah, mas você então se esqueceu de ler que Jó disse, o Senhor deu e o Senhor tomou. Fica até ridículo atribuir uma frase dessa a Deus, né? Mas está na Bíblia, você não leu que está na Bíblia? Sim, está na Bíblia, onde Jó disse, Deus deu e Deus tomou. Mas se você continuar lendo o texto de Jó, lá no finalzinho, no capítulo 42, ele mesmo disse, eu falei de coisas que eu não entendia. Coisas demasiadamente maravilhosas para mim. Mas agora eu conheço o Senhor, não apenas de ouvir falar, mas os meus olhos te veem, e agora eu posso dizer que o meu Redentor vive, que Ele é aquele que me levanta, que Ele é aquele que me prospera, me dá vida e me dá saúde.
As pessoas falam assim, aquele cara está ali sofrendo ali por um momento de aflição, aquele é mais um Jó da vida. Se você soubesse, meu irmão, que o sofrimento de Jó, de acordo com o historiador Flávio Joséfo, foi um sofrimento de apenas 9 meses, e a Bíblia diz que depois disso ele ainda viveu mais 140 anos e teve mais filhos e filhas, e a Bíblia declara que morreu Jó velho e farto de dias. Então, se você é mais um Jó, você é um cara muito abençoado. Muito abençoado. Tem gente que está 4, 5, 10, 15, 20, 30 anos debaixo de sofrimento, debaixo de situações que não mudam. Se você fosse um Jó, você seria um homem muito abençoado, uma mulher muito abençoada. Porque o sofrimento de Jó foram por 9 meses. E depois disso ele viveu fartamente. Por mais 140 anos, diz a Bíblia. E teve mais filhos e filhas. E Deus deu a ele em dobro tudo aquilo que o diabo roubou. Eu não sei como tem gente que fala assim, mas está escrito Deus deu, Deus tomou e ainda faz música. Sendo que a própria Bíblia nos mostra lá que foi o diabo que foi lá roubar Jó. Não foi Deus que deu e Deus que tomou. Pense, Deus é menino agora? Deus deu e Deus tomou? Mesmo se Jó não tivesse falado no final, que ele falou do que ele não entendia, a própria Bíblia já nos mostra lá no começo que era o Satanás que estava ali rodeando e cercando a vida de Jó. Então foi o diabo que roubou Jó. Foi o diabo que tirou de Jó. Deus deu, o diabo roubou. Não é Deus que Deus dá e que Deus toma. Que Deus é esse? Quem tem um Deus desse não precisa de um diabo. Sim ou não? Ou eu estou errado aqui? A palavra de Deus diz isso. Ele diz, eu falei do que eu não entendia. Coisas demasiadamente maravilhosas para mim. Mais uma vez, Deus aqui foi inocentado. Deus é inocente. Fala aí na sua casa. Deus é inocente. Aleluia. Deus é amor, mas é justiça. Eu peguei uns tópicos aqui, porque são tópicos que a gente ouve em tudo quanto é lugar que a gente vai. De alguns pregadores da incredulidade, da pobreza, da destruição e da miséria, que coloca Deus por trás de todas as coisas. Deus é amor, mas é justiça. Quem pode levantar a mão bem alto e falar assim, graças a Deus, que Deus é amor e é justiça. Não é Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor e é justiça. Aleluia. Graças a Deus por isso. Aqui na tela, aqui, Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Diz assim, Isaías 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 1 Pedro 2, 24 também, meu irmão, por favor. 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Esses textos nos falam de uma nova aliança, que segundo o escritor de Hebreus, são alianças superiores, baseadas em superiores promessas. No Antigo Testamento, você precisa entender, você que é estudioso da palavra de Deus, que gosta de estudar a Bíblia, você precisa entender que os tempos e as épocas, a respeito da palavra de Deus, os mundos, foram divididos em dispensações. Na antiga aliança, eles estavam vivendo debaixo da lei. Era a dispensação que regia aquele tempo, era a dispensação da lei. Debaixo desta dispensação do tempo da lei, Deus, Ele estabeleceu meios para que o povo fosse perdoado dos pecados. A Bíblia diz, o escritor de Hebreus diz, que esta aliança do Antigo Testamento, ela era uma aliança imperfeita.
imperfeita. A própria Bíblia diz isso. Foi Deus que estabeleceu, foi, mas foi imperfeita. Por quê? Porque o perfeito viria em Cristo Jesus. Debaixo desta antiga aliança, da lei, do Antigo Testamento, o juízo divino era iminente. As pessoas não conseguiam chegar até a presença de Deus por causa da sua santidade. Até mesmo pessoas que supostamente poderiam não ter cometido nada, mas na condição que ela vivia, se ela se aproximasse de Deus, ela por si só já poderia morrer ali diante da presença de Deus. Porque a aliança constituída no Antigo Testamento, baseada em sangue de animais, não era capaz de fazer com que o homem recebesse uma nova natureza e fosse capaz de se colocar diante da presença de Deus. Então era uma aliança imperfeita. Uma aliança onde, se Deus não julgasse com um pouco mais de rapidez, Ele poderia destruir toda a humanidade. Não por Ele ser um Deus mau, mas porque a própria justiça de Deus exigia que o castigo fosse iminente. No Antigo Testamento era assim. Algumas pessoas pensam que no Novo Testamento Deus nasceu de novo, né? Ah, mas você viu como que é lá no Antigo Testamento? E agora no Novo mudou? Será que Deus nasceu de novo? Nós precisamos clarificar essas coisas aqui para vocês esta noite. Acontece, meu amado irmão, que a Bíblia declara, e a Bíblia é a verdade, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Deus não muda, a Bíblia diz que nele não há nem sequer uma sombra de variação, uma sombra sequer de mudança. Ele não muda, é o mesmo Deus de amor, que em muitos momentos, onde o homem estava ali pecando, caindo no abismo, Deus vinha e estabelecia uma aliança, justamente para livrar o homem de toda a maldade, para livrar o homem das consequências de seus próprios pecados, porque o pecado é que trazia morte, o pecado é que trazia destruição, o pecado é que trazia miséria, fome, o pecado é que trazia doença. Então naquela antiga aliança não havia estabelecido algo que fizesse com que fosse definitivamente a vitória contra aquele pecado. Era algo temporário. Era algo que Deus usava, que não era o perfeito que haveria de vir em Cristo Jesus. Lembra que Moisés teve que se colocar diante de Deus? Deus estava querendo fazer com que o juízo viesse, porque a justiça exigia este juízo. E Moisés se levantava e falava: Deus não destrua o seu povo. O castigo, o juízo era iminente, porque a justiça de Deus, a santidade de Deus, em face ao pecado, precisava trazer uma punição, porque Deus é um Deus santo. Mas quando um homem se levantava, Deus estabelecia uma aliança e Ele não destruía o povo. Algumas pessoas eram punidas para que se aplacasse a ira de Deus naquele momento. E então, quando a ira de Deus se aplacava, porque um intercessor entrou no meio para que a humanidade não fosse destruída, e você vai entender um pouco mais disso já já. Então a ira de Deus se aplacava. Deus se ira, claro que Deus se ira. O homem também se ira, e Deus não julga a respeito da ira. Ele disse: irai-vos e não pequeis. Mesmo quando Deus estava irado, Ele não estava andando fora do amor, Ele não estava pecando. Deus jamais pecou, Deus jamais andou fora do amor. Ele é amor. Ele não tem como Ele andar fora do amor, porque a própria essência de Deus é o amor. Mas a justiça divina exigia o cumprimento do juízo. No Antigo Testamento era assim. No entanto, nós lemos em Isaías capítulo 53 e 1 Pedro 2:24, nós lemos que o seu Filho Jesus Cristo foi colocado num madeiro para a propiciação por nossos pecados. Eu quero que você entenda o significado desta palavra propiciação esta noite. A implacável ira de Deus no Antigo Testamento, que exigia uma punição iminente. A implacável ira de Deus, quando Cristo foi levantado naquela cruz, como propiciação pelos nossos pecados. O Deus Todo-Poderoso pegou toda a sua implacável ira e a lançou sobre o seu Filho Jesus Cristo naquele madeiro.
A totalidade do pecado da humanidade estava sendo colocada sobre Jesus. Quando o Filho de Deus estava ali naquela cruz, o próprio Deus, com uma ira santa, face ao pecado da humanidade, ali em Cristo Jesus, todas as atrocidades do ser humano, toda a miséria da humanidade, todo o pecado que o ser humano jamais haveria cometido, que cometeu, que iria cometer do presente, do passado e do futuro. Todas as atrocidades de Hitler matando 6 milhões de judeus. Toda a pecaminosidade da humanidade, desde o começo de Gênesis até o final do Apocalipse, estava sendo colocada no Filho de Deus naquela cruz. Deus se vira as costas, tamanho pecado, tamanha desgraça, tamanha ofensa, tamanha injúria que é lançada sobre seu filho. E agora o seu filho está ali sendo esmagado. Todo aquele clamor de justiça do Antigo Testamento, quando a ira de Deus se acendia, toda essa ira em sua completa, em sua totalidade, na sua mais expressa forma, aquela ira divina foi derramada sobre Jesus Cristo naquela cruz. Toda a ira divina, a implacável ira de Deus, esmagou o seu Filho Jesus Cristo ali naquele Calvário. O escritor de Isaías diz: quando ele olhasse para o penoso trabalho da sua alma, ele se veria satisfeito, dizendo: valeu a pena. Coloque a mão na sua boca, meu irmão e minha irmã. Quando você ousar tornar vão o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Porque Deus derramou a totalidade da sua implacável ira sobre o seu Filho Jesus Cristo. Quando a Bíblia está falando, Ele tomou sobre si as nossas dores. Quando a Bíblia está dizendo, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Quando a Bíblia diz que toda a miséria estava sobre Ele. Quando a Bíblia diz que Ele carregou toda a nossa maldição. E se você conhece a palavra de Deus, a maldição da lei consistia em pobreza, miséria, morte, destruição, doenças. Todas essas misérias e essas maldições foram colocadas sobre o Filho Santo e puro de Deus naquela cruz. E aquele trabalho, pesado trabalho, não foi em vão. Deus aplacou a totalidade da sua ira ali em seu Filho para esta dispensação da graça. Deus não está derramando a sua ira sobre este mundo. Deus é inocente, irmão. Ele não é o autor do coronavírus. Ele não é o autor das doenças e enfermidades. Ele não está por trás dos estupros, dos assassinatos e das destruições e das misérias. Deus é um Deus santo, justo e reto, e Ele derramou a ira dele sobre o seu Filho naquela cruz, para que nesta dispensação da graça, nós pudéssemos andar livres de toda doença, toda enfermidade e toda miséria. Vai chegar um dia, o dia do juízo final, onde Deus sim, depois dessa dispensação da graça, julgará a humanidade mais uma vez. O justo juiz estará ali de pé, e aqueles que não receberam o seu Filho Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, naquele momento final, no dia do juízo, do grande juízo final, a Bíblia diz que Ele regerá as nações com vara de ferro, e ali não será mais o tempo da misericórdia, mas será o tempo da ira vindoura que Paulo fala, a ira que está prestes a acontecer no final de todas as coisas. Mas hoje, Deus está querendo entrar na sua vida, meu irmão e minha irmã.
Ele está querendo entrar na sua casa para derramar a sua misericórdia. Hoje é o tempo oportuno, um tempo de misericórdia e graça. Não, Deus não está por trás dessas maldades. Ele está tentando alcançar você. Ele está tentando alcançar o seu familiar. Com o seu amor e com a sua misericórdia. Deus é longânimo e tardio em irar-se. Eis o dia oportuno para que você seja salvo hoje, meu irmão e minha irmã. Quando você morrer, você tem certeza da sua salvação? Para onde você irá se você partir deste mundo? Deus está te chamando, meu amado irmão. Entregue o seu coração a Ele e venha usufruir de um tempo de graça e misericórdia que Deus tem disponibilizado para os seus. Hoje a graça e a misericórdia estão em operação aqui na terra, esperando você, filho de Deus, filha de Deus, esperando que você o aceite, esperando que você o receba, esperando que você creia nessas palavras que estão sendo pregadas aqui esta noite. Creia nessas palavras que estão sendo aqui ministradas esta noite. Como disse Henry Ford, Jesus também disse: seja feito conforme a sua fé. Se você acredita que você deve morrer, então você vai morrer. Se você acredita que Deus está trazendo miséria para você, se você crê nisso, é isso que você vai receber. Jesus ensinou: seja feito conforme a sua fé. Mas se você crê que Deus é um Deus de amor, um Deus de perdão, de graça e misericórdia, é exatamente isso que você vai receber dele, conforme a tua fé. Falando em ordenamento jurídico, nós temos vivido tempos de insegurança jurídica hoje em dia. Nós temos vivido um tempo onde nós não podemos confiar naqueles que estão julgando o nosso país, a nossa nação. Nós temos algo no que diz respeito ao ordenamento jurídico, algo chamado de Constituição. E hoje nós temos visto que esta Constituição tem sido rasgada diante dos nossos olhos. Nós temos visto a Constituição ser pisoteada diante de todos. O ordenamento jurídico não tem funcionado mais. Temos vivido tempos sombrios, como os políticos dizem. Temos vivido tempos de insegurança jurídica. A Constituição diz que um deputado, em seu exercício, ele tem prerrogativas de imunidade parlamentar. E aí nós vemos que a Constituição foi atropelada e um parlamentar foi preso. Não estou falando de política aqui, nem defendendo A, nem B, você vai entender o que eu estou te dizendo aqui esta noite. Um deputado é pego em seu trabalho, sem cometer nenhum crime, preso por um crime de opinião, se é que se pode dizer que é crime. A Constituição diz que ele não poderia ser preso, que ele é inviolável em suas falas e em suas opiniões. Bem, mesmo assim ele foi preso, a Constituição foi rasgada. Os juízes que são ou deveriam ser os guardiões da Constituição violaram a nossa Constituição. Decretos de prefeitos e governadores querem fechar as igrejas e o têm feito. Mas a nossa sagrada Constituição nos garante o direito de livre culto. Nós sabemos que os tempos nos pedem cautela por causa de um vírus que está se espalhando e da pandemia. Mas nós teríamos o direito de vir aqui em são juízo, em sã consciência, com cautela, com 25% pelo menos de pessoas, com álcool, gel, máscara e com todos os protocolos a serem executados. Este seria o nosso direito. Mas a Constituição, mais uma vez, tem sido rasgada e violada pelos juízes. É completamente ilegal o que estão fazendo. Talvez eu, assim como você, fique indignado com essas coisas que eu acabei de dizer. Isso nos causa indignação.
A Constituição é para ser cumprida. Se ela não é cumprida, nós vamos nos apoiar aonde? Se a Suprema Corte viola a Constituição, nós não temos para onde recorrer, porque a Constituição, que era o mais sagrado, foi violado pela corte mais alta de uma nação. Onde vamos nos apoiar? Vamos viver tempos de inseguranças, de incertezas, e não saberemos mais o que fazer das nossas vidas. No tempo da nova dispensação, que é a dispensação da graça, existe uma constituição divina e celestial. Esta constituição rege os tempos das dispensações da graça. Já houve um tempo onde era uma outra dispensação regida de forma diferente. Deus não nasceu de novo no Novo Testamento. O modus operandi de Deus é tratado diferente, porque foi conquistado através da morte do seu filho na cruz, quando ele foi imolado, massacrado, e quando a ira de Deus veio sobre ele. Esta morte, esta implacável ira de Deus vindo sobre o seu filho Jesus Cristo, nos deu uma nova constituição, um novo testamento, uma nova aliança. Agora, se nós aqui que ficamos indignados por pisotearem uma constituição humana, o que seria de nós se nós não tivéssemos um justo juiz, que quando um filho chegasse até ele e falasse: aqui está a tua palavra, a constituição mais alta da corte celestial, aqui está escrito que o seu filho morreu em meu lugar, carregando as minhas doenças e as minhas enfermidades. Aqui está escrito que a sua ira foi derramada sobre ele em sua totalidade. Mas este juiz, digamos, fosse como um juiz humano e pisoteasse a constituição divina, celestial, e dissesse: tudo bem, está escrito que Jesus sofreu toda a dor, desgraça e destruição, mas eu levantei com o pé esquerdo neste dia e estou irado e vou colocar uma praga chamada coronavírus na humanidade. Eu vou trazer miséria para a humanidade, porque o povo não está querendo se arrepender. Imagine se nós vivêssemos em um mundo espiritual assim, sem uma segurança jurídica, por assim dizer, onde uma constituição da mais alta corte celestial fosse violada por um juiz que tem alguns caprichos. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, esta noite: Deus não é homem para mentir. Ele não é filho de homem para se arrepender. Se ele disse uma coisa em sua palavra, ele vai cumprir. A Bíblia declara que ele vela sobre a sua palavra para que ela seja cumprida, e nenhuma das suas promessas e dos seus preceitos serão violados. A Bíblia fala no Novo Testamento que o salário do pecado é a morte, sim. Mas eu quero dizer para você que nesta dispensação da graça, por mais que você tenha pecado, se você se arrepender e vier até a presença poderosa do Deus Todo-Poderoso, o que terá para a sua vida é graça, abundância, saúde e paz. Vai chegar um dia, no dia do juízo final, onde Deus julgará toda a humanidade novamente. Mas este dia ainda não chegou. E a Bíblia está falando em Hebreus: hoje é o tempo oportuno para a salvação. Hoje é o tempo de você aceitar a salvação. Hoje é o tempo para você aceitar a cura. Hoje é o tempo para você aceitar a abundância de Deus. Então eu quero dizer para você aqui esta noite:
tudo que Deus prometeu em sua palavra, tudo que foi conquistado naquela cruz, para você, esta noite, receba, receba e receba. Eu quero falar com você esta noite que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você aí me ouvindo em sua casa, hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo oportuno. Aceita, aceita, aceita a salvação de Deus para você esta noite. Aceita a abundância de Deus para a tua vida. Aceita a paz de Deus que vai te fazer dormir tranquilo novamente, meu irmão e minha irmã. Eu declaro um fim de toda insônia para você esta noite. Não haverá mais insônia. Não haverá mais tormento naquela noite. Se você está me ouvindo, não tem dormido à noite com insônia, pesadelos, assombros, você tem sofrido depressão, hoje a salvação está entrando na sua casa. Hoje a salvação está entrando no seu lar. Nós temos isso assegurado para você pela constituição da mais alta corte celestial, que não pode ser violada, porque o juiz que julga essa constituição é um juiz reto e justo. Ele está entrando na sua vida para te salvar esta noite, meu irmão, minha irmã. Hoje é o dia da salvação. Receba Jesus em sua casa, receba Jesus em seu coração. Se você precisa de cura, coloque a mão no lugar da sua enfermidade esta noite. Eu ordeno que você seja curado agora. Cura está entrando na tua casa agora. Cura, cura, salvação, libertação, cura de toda doença, de todo mal, de toda enfermidade. O poder de Deus está invadindo o seu lar, a sua casa agora. Cura está sendo manifestada. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de cura. Libertação dos vícios. Você está sendo liberto desses vícios hoje que tem te prendido em cadeias terríveis. Você está sendo liberto hoje. Liberto, completamente liberto. Aleluia. Enquanto o grupo de louvor está aqui agora cantando, levantando uma canção ao Senhor, você está sendo tocado no seu lar. Você está sendo tocado na sua casa. Você está sendo liberto. Você está sendo salvo. Você está sendo amparado pelas misericórdias do Senhor. Hoje nós estamos no tempo da graça, na dispensação da graça. E o justo juiz que zela pela Constituição está manifestando cura, saúde, abundância. Seja feito conforme a sua fé. Se você crê nesta pregação desta noite, você está recebendo agora tudo isso em sua vida. Você está recebendo tudo isso em sua vida, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pode erguer a voz, vamos louvar ao Senhor. É um Senhor, Aleluia. Deus poderoso, digno tu és, digno tu és de todo louvor. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno tu és, Senhor, digno tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno tu és santo. Eu libero uma palavra de bênção sobre a sua vida. Você que está nos assistindo, que está aqui conosco até este momento, seja abençoado na prática desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Ricardo vai dar um recado. Então o pastor Ricardo está vindo aqui. Antes de vocês cortarem aí, ele vai dar um recado aqui. Aleluia, voltei, galera. Eu
acabei dando um recado aqui sobre o culto de jovens sábado, e agora eu vou reeditar para que você saiba, né, a informação certa. Temos aqui uma equipe trabalhando e foi passado para mim. Sábado haverá o culto de jovens e vai ter uma lista que você pode dar o seu nome através do número do WhatsApp. Então, só para que você saiba, nós teremos o culto presencial e haverá uma lista. E aí você dá o nome para participar do culto, tá bom? Então eu espero por você sábado e também domingo. Aleluia! Glória a Deus. Quantidade 65 pessoas. 65 pessoas, corra lá e faça sua inscrição. Amém. Ótima noite. Até mais. Glória a Deus.